a todos com a paz do Senhor. Que motivo de alegria, irmãos, estarmos em mais um domingo juntos com vocês. Você na sua casa, cultuando junto conosco. Então, queridos irmãos, vamos neste momento fazer a nossa leitura bíblica. Abra aí junto conosco a sua Bíblia. A mesma se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Vamos juntos fazer a nossa leitura bíblica? E já que estamos falando de alegria, nada melhor que tratarmos disso também na nossa leitura bíblica. Vamos lá? Começa assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Ele, mas Ele devia se apegar-se a Ele mesmo. Mas Jesus se esvaziou de si mesmo, vindo a ser um servo. Ele veio a este mundo tornando-se semelhante a homens. O nosso Jesus, ele veio ao mundo e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se, se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus, assim, através do nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que só nele há salvação. Não existe outro nome debaixo da terra. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Não ficai tristes. O Senhor está com você. Neste momento, vamos nos alegrar com aquilo que tanto nós, da família Pibasque, amamos ver, amamos participar deste momento. Ministério de Coreografia. Como estávamos com saudade de vê-los louvando ao Senhor através da dança. Então louve ao Senhor também. Alegre-se no Senhor. Ele está aí junto com você. Não fique triste, não fique desanimado, mas alegre-se e louve ao Senhor através do Ministério de Coreografia Pibasque. Acho que me apaixonei, não resisti, me entreguei. Te escutei a me chamar, deixei tudo para te seguir. Restituiu com o teu perdão, transformou todo o meu coração. Nem por dias no Caribe eu troco tua presença, Deus. Eu sou latino-americano, sou peregrino nesse mundo, sou eleito pelo teu amor. Leva-me, Senhor. Eu sou latino-americano, sou Peregrino nesse mundo sou, eleito pelo teu amor. leva-me, Senhor. Eis-me aqui, sou teu servo, Senhor. Faz de mim o que você quiser, pois pra mim tua vontade é minha felicidade. Sou teu servo, Senhor. Faz de mim o que você quiser, pois pra mim tua vontade é minha felicidade. Oh, 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 oh. Eis-me aqui. Oh, 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 oh. Se me manda pra direita, vou. Se me manda pra esquerda, vou. À frente tu estás, Senhor. Por onde você for, eu vou. Se me manda pra direita, vou. Se me manda pra esquerda, vou. À frente tu estás, Senhor. Por onde você for, eu vou. Soy latinoamericano, soy peregrino en este mundo, soy Elegido por tu amor, llévame, Señor. Soy latinoamericano, soy peregrino en este mundo, soy Elegido por tu amor, llévame, Señor. Oh, soy todo tuyo, Señor. haz en mí tu voluntad. Es mi felicidad. Pues para mí tu voluntad. Oh, oh, Si me dice a la derecha voy, si me mandas hacia la izquierda voy. enfrente tú estás, Señor. A donde tú vayas yo voy. Si me dice a la derecha voy, Si me mandas hacia la izquierda voy. enfrente tú estás, Señor. A donde tú vayas voy. Eis-me aqui. Oh, oh. És minha felicidade, Deus.
chamado. Dizer, eis-me aqui ao Senhor, e ir aos campos pregar o evangelho do Senhor Jesus. Dizer não à sua carne e obedecer a uma voz do Senhor. Neste momento, vamos juntos assistir a um vídeo de algumas missionárias que ouviram esse chamado e obedeceram. Disseram sim, eis-me aqui, Senhor, envia-me. E elas foram até o Radical África e pregaram o evangelho do Senhor Jesus lá no Senegal. Vamos juntos assistir ao vídeo da turma do Radical 13, Radical África, turma 13. Junto conosco, vamos lá assistir a esse momento maravilhoso, com tanto carinho que elas prepararam, especialmente para nós, da família Pibasque. Graça e paz, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês, mesmo que dessa forma, né, à distância. Essa é a nossa realidade que a gente está vivendo agora. Para quem não me conhece, eu sou Priscila e fiz parte do Radical África, e eu tenho muito que agradecer a essa igreja pelo suporte que sempre me deu, pelo apoio, pelas orações. Sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu não poderia deixar de participar desse momento, não é? Com esse tema dessa campanha, que é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento que a gente nunca passou, mas eu acho que esse tema ele traz uma realidade para nós e um conforto, né? No nosso tema diz, a nossa divisa diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Porque o Senhor ele venceu esse mundo e ele disse que nós venceríamos com ele. E na sua palavra nós podemos ter essa certeza. E ele fala que a nossa amabilidade seja reconhecida por todos. Nós temos o poder em Jesus de transformar esse mundo com a nossa alegria, com a alegria que ele colocou nos nossos corações, com a alegria verdadeira que só é possível através de Jesus. Eu pude compartilhar essa alegria lá no Senegal, participando do Radical África junto com minha turma. E é muito bom fazer parte da obra do Senhor, onde Ele nos chama, né? E Ele me chamou quando eu era muito criança ainda, e eu agradeço a Deus porque eu tive a oportunidade de compartilhar dessa alegria com os meus irmãos lá na África. E é muito bom ver a transformação que Jesus causa na vida das pessoas, né? Nós vimos muitas coisas acontecendo naquele lugar, muito agir de Deus nos pequenos detalhes, pessoas que eram apegadas à sua cultura, nos permitindo orar por elas e elas ouvirem falar dessa alegria transformadora, porque o que esse mundo precisa é isso, é da nossa alegria, e essa alegria verdadeira para transformar realidades, ela só está em Jesus. Ela não está em outros deuses, em outros lugares. Só Jesus pode trazer essa alegria para a gente transformar o mundo e fazer a diferença, fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Nós somos chamados para sermos embaixadores, para pregarmos a Sua palavra. E esse chamado não é só para mim, que tive a oportunidade de fazer parte do projeto Radical, mas esse chamado é para cada um de nós, de sermos servos e fazermos discípulos em todas as nações, como Ele nos ordenou na Sua palavra. E você, jovem, que sente o chamado de Deus, o projeto Radical África é uma oportunidade para você colocar esse chamado em prática. Deus nos chamou e falou para nós, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já venceste o maligno. Então, se você tem essa chamada do Senhor, você tem a oportunidade de fazer que essa amabilidade seja reconhecida por todos. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Oi, igreja, tudo bom? Meu nome é Karina. Eu sou membro da Igreja Batista do Barro Preto, em Belo Horizonte, mas eu sou natural do Rio de Janeiro. E eu participei também do programa Radical, da Junta de Missões Mundiais. Eu queria trazer uma palavra bem rápida, bem breve aqui para vocês. E eu queria ler um trecho de uma passagem que eu gosto muito, que é 1 Coríntios 3,
o versículo 8, a partir do 8, que diz: o que planta e o que rega tem o mesmo alvo, e cada um será recompensado pelo trabalho que cada um realizou, pois somos apenas colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. É uma palavra muito clara, né? Que o apóstolo Paulo nos traz sobre sermos um. Às vezes eu vejo algumas pessoas refletindo um pouco sobre a obra missionária, sobre o missionário como alguém que está tão longe, né? Que está em outro lugar. E realmente tem muitos que estão muito longe, estão na Ásia, estão na África. Mas eu quero que você pense, meu irmão, que ele é seu irmão, é um cooperador igual a você. Eu não quero que você distancie ele das suas orações e das suas orações para que tudo dê certo na obra missionária. E muito menos do alvo da sua contribuição financeira, porque você junto com ele é missionária. E muito menos do alvo da sua contribuição financeira, porque você junto com ele estão contribuindo para tudo isso, para essa obra missionária. E é de suma importância a igreja se unir como indivíduo e como igreja dentro da sociedade e investir seu recurso financeiro na obra missionária, porque o que eu pude ver foi tudo fruto do coração de Deus através das mãos daqueles que contribuem financeiramente, com seu recurso financeiro. Eu sei que os tempos não estão muito fáceis, mas eu acredito que mesmo assim a igreja continua avançando, continua levando esperança, continua dando capacitação profissional, continua alimentando crianças e adultos, tirando de áreas de vulnerabilidade social. E isso, meu irmão, é graças à sua contribuição, é a nossa generosidade e a nossa responsabilidade como igreja investir o nosso recurso financeiro. Então, quero te encorajar a ser um ofertante, a ofertar, assim, contribuir para a obra missionária, porque ela tem alcançado muitos corações e tem mudado a vida de muitas pessoas, inclusive do seu irmão missionário. Eu agradeço aqui por essa oportunidade e que a igreja possa contribuir, como diz a palavra, com muita alegria no seu coração, com muita satisfação de tudo aquilo que já tem recebido das mãos do nosso Deus. Tchau, tchau. Olá, querida igreja. Um prazer falar com vocês. Eu sou a Monique, eu sou aqui de Florianópolis, Santa Catarina, e eu também fiz parte da turma 13 do Radical África. Bom, como vocês já devem saber, a campanha da Junta de Missões Mundiais deste ano tem como tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E é para transformar o mundo que muitos missionários saem por esses outros países para falar do Evangelho. E então, nesse momento eu quero incentivar a igreja a estar orando por esses missionários. Porque por mais que eles estejam distantes, podem ter certeza que a oração chega até eles. Por vários momentos no campo, eu pude sentir a presença da igreja através do cuidado que o Senhor tinha conosco. Então, várias vezes eu pude ter notícias de que naquele momento que eu estava passando por dificuldade, a igreja estava orando. E isso é muito importante para o missionário. Se você tem um contato de alguém, de algum dos missionários que você adota, que a sua igreja mantém, entre em contato com ele, tenha um momento de oração. Isso é muito importante para o missionário. É importante para ele sentir que a oração realmente está fazendo diferença no mundo, não só para ele, mas por todos. A oração tem feito diferença. Então, eu peço para que você tenha consciência de que é importante orar por missões todo dia. Muitos missionários têm sido perseguidos, têm passado dificuldade durante esse tempo de pandemia, mas eu tenho certeza que quando a igreja ora, o Senhor age de uma forma sobrenatural. Então, eu quero incentivá-los. Entre os 4 pontos que a gente sempre incentiva a igreja, esse então é o de oração. Então, todos os dias que você tiver o seu momento de devocional, o momento de oração, o momento que você fala com o Pai, lembre dos missionários que estão, às vezes, longe, a maioria estão longe das suas famílias, e necessitam desse cuidado e desse momento, desse abraço especial da igreja através das orações. Então, fica aqui o meu incentivo para você. Contribua
E participe dessa campanha e participe de missões, porque missões está no coração de Deus e Ele quer que todos participem. E também que você possa participar, fazendo missões aonde você está, que você possa compartilhar o amor de Jesus através das suas ações, das suas falas e por onde você andar. Que Deus os abençoe e até uma próxima. Nós temos a verdadeira alegria, porque a alegria vem de Jesus. Transformar o mundo com alegria, transformar este mundo com a alegria de Jesus. Então, neste momento, vamos lá ouvir mais uma palavra. Agora, a oportunidade vai estar com a missionária Lisete Perrucci, que é da Junta de Missões Nacionais, coordenadora lá em Belo Horizonte, mas ela mandou um recadinho para nós, da família Pibaski. Amados irmãos da Primeira Igreja Batista de São Cristóvão, pastor Walter Emiliano e nossa promotora Rosilaine. Irmãos, a minha primeira palavra é de gratidão. Gratidão a Deus pela vida desta igreja, pela visão missionária do seu líder, o pastor Walter, pelo trabalho e esforço da nossa promotora missionária, Rosilaine. Queremos, assim, irmãos, dizer que essa igreja tem brilhado nas campanhas missionárias. Queremos dizer também que o que vocês têm feito para o benefício, o crescimento da obra missionária tem sido, assim, uma bênção para esse avanço missionário em todo o nosso Brasil. Muito obrigada pela campanha do ano passado, que foi uma grande bênção. Queremos, então, multiplicar discípulos, queremos ver esse Brasil todo sendo evangelizado, e vocês fazem parte disso. Cada irmão que levanta, que entrega a sua oferta missionária, cada irmão que está ali mantendo o PAN, então isso é muito importante para a gente ver o avanço da obra missionária no Brasil. Os desafios missiológicos do Brasil são gigantes, e nós, como batistas brasileiros, está em nossas mãos levar a solução para essa situação do nosso Brasil. Tem tantas coisas, tantos desafios nos grandes centros, nas cracolândias. Temos o desafio da Amazônia, temos o desafio do sertão, temos o desafio do sul do Brasil, temos o desafio das crianças. São grandes os desafios missiológicos do Brasil. Mas eu louvo a Deus porque vocês fazem parte de toda essa estratégia para a gente dar um resultado de transformação do nosso país. Está na mão da igreja. E nisso, então, nós estamos glorificando a Deus pela vida dessa igreja. Que os irmãos continuem fiéis, que os irmãos continuem firmes, porque a obra missionária não parou. Os irmãos acreditam que nós estamos com os nossos promotores, os nossos MMVs, missionários voluntários, os missionários de campos, todos estão envolvidos. Os missionários não pararam. E pela internet, pela tecnologia, a gente tem avançado e conquistado muitas vidas para o Senhor Jesus. Fico tão feliz, irmãos, porque há 2 semanas atrás Deus me deu uma grande alegria de levar o evangelho a uma amiga minha que eu já estava falando de Jesus para ela aqui em Belo Horizonte e tal, e aí ela se mudou para Nova York. E lá, então, em meio àquela situação toda da pandemia, ela adoeceu, mas ela adoeceu de outra doença e ela precisava de uma cirurgia urgente. E aí, então, quando ela me enviou uma mensagem, eu liguei para ela numa câmera de vídeo e falei com ela da mensagem de Jesus. E perguntei para ela se ela já tinha feito uma oração de entrega. O Senhor estava ali entre a vida e a morte, ela já estava com o comprometimento dos órgãos vitais, ela precisava de uma cirurgia urgente, estava ali no hospital só esperando a hora de ir para o centro cirúrgico, e foi naquele exato momento que eu falei com ela do amor de Deus, e foi naquele exato momento que eu orei com ela, e ela repetiu e entregou a sua vida a Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Começamos aqui perto um relacionamento para levar a mensagem do evangelho a essa moça, e aí ela bem longe, e Deus me dá a oportunidade de falar com ela. E ela foi para a cirurgia já com a vida dela entregue ao Senhor Jesus.
Você acredita? Ela saiu da cirurgia, graças a Deus não foi contaminada, já voltou para casa e já está trabalhando lá, né, em casa mesmo, nesse momento de recuperação. Então, irmãos, é isso. Assim como eu, nossa, centenas de missionários estão fazendo a mesma coisa. Nós não paramos e a obra missionária não pode parar. A gente não vai dizer para o Senhor Jesus, ó Deus, houve um problema, uma pandemia no mundo, o meu país, a minha cidade, o meu estado foi, então, assolado e eu fiquei calado, ou eu fiquei calada, eu fiquei mudo porque eu não tinha o que dizer. Que mensagem que a gente carrega nos nossos corações. Essa mensagem nós precisamos continuar levando às pessoas. A igreja aí, irmãos, vocês, irmãos, têm experiências com Deus. Vocês precisam levar essa experiência que vocês têm com Deus para outras pessoas, quer seja próximo da família ou quer seja pela internet, pelas redes sociais, pela uma chamada de vídeo no WhatsApp. Nós precisamos pregar o Evangelho. E é essa a chamada de Deus para o seu coração, meu irmão, neste dia, neste momento que vocês estão juntos comigo nessa reflexão. A palavra de Deus diz, e como pregarão se não forem enviados? E como ouvirão se não há quem pregue? Já pensou se cessarem todos os pregadores do Brasil, do mundo? O que é que nós vamos fazer? O que é que a mensagem de Deus vai fazer? Mas não é assim. Quando a palavra de Deus diz assim, como ouvirão se não há quem pregue, é um chamado de Deus para mim e para você levar essa mensagem de Deus a cada pessoa. E aí, na segunda parte, vem, né, o nosso comprometimento em sustentar essa obra. E diz assim, e como pregarão se não forem enviados? Realmente, nós precisamos continuar enviando missionários. Eu creio que esse ano é o ano dos milagres missionários de Deus. Eu creio que neste ano nós vamos enviar muito mais missionários. Eu creio que esse ano a nossa oferta será bem maior do que o ano passado, porque eu sei que o nosso Deus é um Deus de milagres. E não é a pandemia, não é momento difícil, não é crise que vai fechar a boca da igreja do Senhor Jesus. Por isso eu quero conclamar a você. Você que está firme e fiel no Senhor, continue assim, continue feliz. Não existe coisa melhor na vida de um crente do que ganhar vidas para Jesus. Não existe coisa melhor na vida de um crente de saber que o avanço missionário está forte em tal situação, em tal região, e você dizer, Deus, eu faço parte disso. Então eu quero dizer a você, você faz parte da transformação do nosso Brasil para Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando a visão missionária do nosso pastor Walter. Que Deus continue dando forças à nossa promotora missionária para ela envolver cada vez mais a igreja na obra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada família e que a gente não venha perder nenhum sequer por conta desse momento difícil, mas que a gente veja a glória de Deus brilhando em nossa nação, pelo que a igreja está fazendo para ganhar a pátria para Cristo. Que Deus continue te abençoando. Um grande abraço missionário e quem sabe Deus estarei um dia aí com os irmãos para a gente celebrar pessoalmente o que essa igreja tem feito por missões. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Cidade essa, praça essa, que é patrimônio da humanidade. Esse é o nosso cenário. Esse é o lugar onde a nossa igreja está inserida. Então, neste momento, queridos, onde estamos, na Praça São Francisco, no centro da nossa cidade, vamos juntos falar um pouquinho sobre essa cidade de São Cristóvão, que é a quarta cidade mais antiga do país. Aqui na Praça São Francisco, nós estamos
estamos num local onde várias pessoas foram enforcadas nessa praça. É nesse cenário que nós estamos. E por isso, eu queria te convocar neste momento para estarmos juntos orando por esta cidade. Vamos orar, queridos, pela cidade de São Cristóvão. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e a minha face buscar, então eu ouvirei dos céus e sararei a tua terra. É nesta palavra que nós cremos. Então vamos orar neste momento, não só por esta cidade, mas vamos orar por todos os missionários que estão espalhados no mundo inteiro, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Feche os seus olhos neste momento e vamos juntos orar ao Senhor. Pai, nós oramos por esta cidade. Nós cremos, ó Deus, que o Teu nome será glorificado e honrado nesta cidade. Nós cremos que todo joelho vai se dobrar nesta cidade e vai confessar que só Jesus é o Senhor. Pai, toma esta cidade em Tuas mãos. Nós abençoamos esta cidade. Nós decretamos, ó Deus, que essa cidade irá prosperar. Esta cidade vai deixar de ser cidade dormitória e vai ser uma cidade abençoada por Ti, uma cidade que vai prosperar. Nós cremos em um novo tempo para a cidade de São Cristóvão. Nós cremos, ó Deus, que o novo de Deus chegará nesta cidade. Nós cremos, ó Pai, que chuvas de bênçãos serão derramadas sobre esta cidade, Pai. Abençoa esta cidade, ó Deus. Derrama a Tua bênção sobre esta cidade, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos para pregar o Teu Evangelho nesse local, Senhor. Te entregamos também, ó Deus, todos os missionários que estão espalhados no mundo inteiro, pregando o Teu Evangelho. Livra-os, ó Deus, de todo mal. Livra-os dessa pandemia. Livra-os do Covid, ó Deus. Sustenta a saúde deles. Abençoa. Providencia o mantimento. Providencia as finanças. Abençoa as famílias deles também, ó Pai. Nós somos gratos porque eles estão lá pregando o Teu Evangelho e nós estamos aqui sustentando as cordas e orando por eles, Pai. É isso que te oramos e já te agradecemos com a certeza de que o Senhor nos ouve e declarando vitória e bênção sobre a cidade de São Cristóvão. Esta cidade será conhecida não como uma cidade dormitória, mas como uma cidade que louva e engrandece ao único Deus, a só aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda exaltação, que é o Teu nome, Jesus. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Santo, santo, santo seja o Teu nome. É isso que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. As nossas crianças que muitas das vezes estão à margem da sociedade, crianças essas que são abandonadas pelos pais, muitas delas também, ao serem geradas no ventre, os seus pais são usuários de drogas, e aí a mãe, sendo usuária de droga, passa para essa criança que ao nascer, nasce com alguns problemas. E para isso, nós como batistas, nós temos um projeto que acolhe todas essas crianças. E esse projeto é o projeto Novos Sonhos. Nós tivemos a oportunidade de receber em nossa igreja a missionária Joana, que é a coordenadora do projeto Novos Sonhos. E ela mandou um recadinho para nós. O projeto Novos Sonhos está completando 10 anos agora em 2020. Então, nada mais do que especial tê-los participando conosco em nosso culto de missões. Fiquem agora com a participação da missionária Joana, projeto Novos Sonhos. Olá, queridos irmãos. Eu sou a missionária Joana Machado Rodrigues. Eu quero mandar um grande abraço e um beijo a todos vocês aí da Igreja Batista em São Cristóvão, em Sergipe. Quero agradecer por todas as orações que fizeram ao projeto Novos Sonhos durante esse período de 10 anos. 10 anos de história, 10 anos de muita conquista. O projeto começou em 2010. Nós começamos a atender as crianças nas ruas e era muito pequeno o atendimento, eram crianças usuárias de drogas, mas fomos percebendo a necessidade de ter um trabalho de prevenção.
Começamos com aulas de balé em 2010, culto infantil, a gente chegava a 500, 1000 crianças em um culto infantil e eu não sabia como lidar com isso, era tudo muito novo para mim, mas Deus foi nos dando graça todos os dias, foi nos capacitando, nos moldando, nos ensinando o que nós deveríamos fazer. Começou assim, muito pequeno, atendíamos 15, 12 crianças. Hoje, 10 anos de história, muitas conquistas, muita coisa aconteceu, mas só temos a agradecer a Deus. Hoje nós temos uma casa linda, vou mandar um vídeo aí para vocês. Nós temos uma casa linda, temos uma quadra enorme, podemos atender as crianças com qualidade, com amor. E esses dias têm sido dias muito difíceis, né, de pandemia, mas nós atendemos as crianças com qualidade, com amor. E esses dias têm sido dias muito difíceis, né, de pandemia, mas nós estamos atendendo as famílias de casa, nós atendemos em média 200 famílias por semana. Então tem sido um trabalho bem difícil. Hoje no projeto Novos Sonhos nós temos 600 crianças cadastradas. As atividades que nós promovemos aqui é futebol, jiu-jitsu, balé, apoio escolar, skate, musicalização. Todas as atividades são promovidas através de um missionário que chega aqui no projeto sem conhecimento nenhum e aprende tudo aqui, adquire conhecimento aqui em São Paulo. Nós fazemos o treinamento dessas pessoas. Se você também quiser ser um missionário, quiser fazer parte dessa história, vem também, vai ser muito bem-vindo. Mas é isso, o Projeto Novos Sonhos começou pequeno, mas hoje nós temos uma grande história para contar. E fica ligado aí, saiba mais sobre o projeto. Nós estamos no Instagram, novos.sonhos. Acesse lá. Um abraço. Fiquem com Deus. Neste momento, vamos ouvir mais uma palavra, mais uma mensagem do Senhor. E agora nós teremos a participação do coordenador da Junta de Missões Mundiais na Regional Nordeste, Pastor João Marcos Florencio. Ele também nos enviou um recadinho, uma palavra vinda do coração de Deus, especialmente para a primeira Igreja Batista em São Cristóvão. Então aquiete o seu coração e vamos lá ouvir aquilo que Deus continua a falar às nossas vidas. Deus abençoe e vamos lá ouvir essa palavra. Olá, amada Igreja Batista em São Cristóvão, primeira Igreja Batista em São Cristóvão. Olá, Pastor Walter. Muito obrigado, meu querido, pelo convite para estar com vocês hoje. A irmã Rosilane, pelo convite também. É uma alegria poder, nessa oportunidade, compartilhar com os irmãos sobre missões mundiais, missões transculturais. Já quero agradecer aos irmãos pelo empenho de vocês em nos apoiar nessa campanha de missões. Os irmãos têm orado por nós, os irmãos têm nos abençoado de várias formas, têm contribuído com a obra do Senhor. Então, para nós é uma alegria muito grande poder hoje compartilhar da palavra de Deus com vocês, conversar um pouco sobre essa palavra e ainda mais ter a oportunidade de compartilhar algo acerca do campo missionário com os irmãos. Para começar, eu queria ler com vocês um texto que é o texto da campanha desse ano. Filipenses, capítulo 4. Eu queria que você abrisse sua Bíblia nesse texto para que a gente pudesse conversar. E o capítulo 4, versículo 4 ao versículo 9, diz assim: Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O que eu peço ao Senhor é que nos dirija agora,
nessa conversa com meus irmãos, para que essa palavra, Deus, que vem ao meu coração, eu consiga transmiti-la ao coração dos meus irmãos e que o teu Santo Espírito seja o guia, o consolador, o orientador, aquele que vai fazer com que essa palavra germine em nossos corações. É assim, meu Deus, que eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra que nós acabamos de ler, esse texto, ele traz exatamente o tema da campanha desse ano. Nós falamos em levar a alegria de Jesus às pessoas. De fato, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, num tempo onde ele estava na prisão. E, por estar na prisão, era esperado que ele estivesse abatido, triste, né? Talvez sem esperança, afinal de contas, como é que pode, né, um servo de Deus estar preso, etc. Mas isso aqui no ambiente nosso, no Brasil, nessa época que a gente vive, para muitos seria um escândalo. Como assim um servo de Deus aprisionado, um homem de Deus numa situação como essa, tendo em vista que muitas igrejas por aí pregam que o crente não tem dificuldade. E o que a gente sabe que não é verdade, né? Quando você olha para a Escritura, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. E com isso ele quis chamar a atenção para o fato de que, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós somos igreja, haverá lutas, dificuldades e até perseguições, né? Conforme ele já nos previu. E também é bom registrar que, ao longo da história da igreja, desde ali o início, quando Jesus manda os seus discípulos pela primeira vez ir de 2 em 2, ele, pelas casas, pelos lugares, ele já dizia para eles que alguns deles não o ouviriam. Alguns deles seriam presos, talvez colocados na prisão. Foi assim que Jesus falou, lembram? Então, enquanto ele descrevia isso para os seus discípulos, ele já deixava claro que a obra missionária é de muitas lutas. E, de fato, Paulo, naquele momento, estava preso por causa do amor de Cristo, da pregação do Evangelho. Mas, nesse contexto de luta e de perseguição, de dificuldade, ele aponta para os filipenses que a esperança dele, a alegria dele, não era circunstancial. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto sobre Paulo é que ele fala que Deus é a fonte da nossa alegria, que Deus traz para nós uma alegria que vai além das circunstâncias. E isso é muito importante. Hoje em dia, nós temos visto muitas pessoas buscando uma alegria que é passageira. É numa festa, no carnaval. Por exemplo, no carnaval, as pessoas dizem: olha, vamos nos soltar, vamos ser alegres. Mas o próprio carnaval diz que tem uma quarta-feira chamada Quarta-feira de Cinzas. Isso quer dizer que toda aquela alegria que ele começou aí no final de semana, passaram ali pelos outros dias. Alguns começam, né, na sexta-feira passada e vai andando. Quando chega ali na quarta-feira, aquela alegria virou cinza. E o apóstolo Paulo aqui diz que não. A alegria que ele tem é a alegria que vem de Deus. Por isso ele diz aqui, ó: alegre-se novamente no Senhor, eu vos digo, alegre-se. E ele diz em seguinte, versículo 6, não ande ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente os vossos pedidos a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a alegria dele é baseada na garantia que ele tem que Deus o ouve, Deus o escuta, Deus responde às suas orações. Deus é o segredo da alegria do apóstolo Paulo. E é também, amados irmãos, a razão da nossa alegria, a razão da nossa existência. E essa palavra, esta alegria, ela deve estar presente em nossas vidas em todo o tempo. Em todo momento, nós devemos estar levando e falando dessa alegria a todas as pessoas. E olha, essa mensagem de alegria, que já encheu nosso coração, que nos faz andar feliz em todo o tempo, ela é uma alegria que não deve ser guardada só no nosso coração.
Por isso o apóstolo Paulo completa dizendo assim, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Que o amor de vocês, a gentileza de vocês, a alegria de ter Jesus em vocês e com vocês, ela deve ser, portanto, compartilhada com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é missão. Isso é o que nós queremos conversar com você hoje. Sabe, Deus te deu a grande oportunidade de conhecer Jesus como seu Salvador. Ele tornou-se o seu companheiro diário, todo o tempo. Ele também se tornou aquele que vai te guiar em momentos mais difíceis. Ele é a esperança de vida eterna, onde você sabe que, não importa as circunstâncias aqui, um dia você vai estar feliz com Ele para sempre. Mas ele diz que essa alegria que você conheceu, essa oportunidade que você tem de conhecer Jesus, você deve agora levar essa alegria às pessoas que estão ao seu redor. Isso é missão. Missão é você não guardar Jesus apenas para você, mas compartilhar com todos. E, amados irmãos, como nós temos pessoas nesse momento que precisam ouvir de Jesus. No mundo todo. Agora mesmo com essa pandemia, quantas pessoas estão sem esperança? Quantas pessoas estão aí sem saber o que vão fazer das suas vidas? Mas Jesus oferece alegria. Jesus é a esperança que eles precisam. Mas precisa que alguém saia daqui do seu lugar e vá até eles e anuncie o amor de Jesus. E anuncie a graça que vem de Jesus. E esse alguém é você. Mas você pode perguntar, mas pastor, como assim? Ora, nós todos aqui, se você é crente em Jesus, se você entregou a vida a Ele, você é chamado a ser aquele que vai levar, compartilhar essa alegria com as outras pessoas. Seja apoiando um dos nossos missionários, alguém que esteja indo mais distante. E nós temos, sim, muitos irmãos que estão indo ao campo missionário. A junta, só para os irmãos saberem, que ainda não conhece esse detalhe, hoje nós estamos presentes em 86 países. São 2.011 missionários servindo ao Senhor. Homens e mulheres que deixaram tudo aqui no Brasil, outros lá no seu próprio país, abandonaram coisas, trabalho, para se dedicar completamente ao reino do Senhor. Na verdade, nesse conjunto de 2.000 missionários, nós temos aqui cerca de 500 que são brasileiros, que saíram do Brasil e foram até o campo, e outros mais de 1.500 são obreiros da terra. Nós temos treinado, fortalecido, capacitado para que eles avancem na pregação do seu próprio país. Pois bem, esses irmãos estão ali e nós aqui podemos sustentá-los, podemos apoiá-los para que eles possam avançar. E olha que tem irmãos que estão em projetos lindos. Nós temos missionários nossos que estão agora servindo as crianças, trabalhando num projeto chamado PEP, por exemplo. O PEP é um programa de educação pré-escolar que nós temos em 29 países daqui do nosso planeta. Né? Em 29 países nós estamos trabalhando, são quase 20.000 crianças que dependem desse projeto. Agora mesmo, durante a pandemia, mesmo a gente não tendo aula, não tendo como reunir essa criançada, mas eles têm passado lá todos os dias, na escola, nos lugares onde nós temos o PEP, eles passam lá, as suas mães, claro, seus parentes, passam lá, aqueles que são responsáveis por eles, passam lá, pegam a alimentação deles, pegam o kit de higiene pessoal, de modo que eles possam, mesmo na pandemia, eles estão sendo abençoados por vocês, que estão sustentando essa obra. Então, é uma forma de fazer. Ou então, como nossos missionários na África. Os irmãos sabem das dificuldades da África, do continente africano. É bom lembrar que a África não é um país, é um continente. Tá? São vários países ali dentro daquele continente. E um dos nossos missionários, alguns dos nossos missionários naquele país, eles estão fazendo kits de higiene pessoal para ajudar, máscaras para ajudar a população onde eles estão inseridos, as igrejas que eles estão plantando. Eles têm feito até sabão, não é? Alguns a gente tem mandado doações, mas também algumas missionárias nossas, faltando a doação, elas tinham lá a receita de sabão e fizeram sabão e estão abençoando a comunidade. Ou então, nossos missionários estão trabalhando também, estão indo ao campo trabalhar com refugiados. Esse é um grande desafio do nosso tempo.
Nós temos muitos refugiados que, imagina, um refugiado, ele saiu do seu país por causa da guerra, agora está dentro, em outro país, mas só que ele não está numa casa, não tem trabalho, ele está num campo de refugiado, numa barraca, num lugar de extrema necessidade, de dificuldade. E ali naquele lugar, eles têm recebido a palavra de Deus, o amor de Deus, através dos atos dos nossos irmãos que estão trabalhando com eles. E, amados irmãos, para nós é uma grande preocupação, porque os nossos missionários agora, por causa da pandemia, não estão podendo ir lá com mais frequência. Alguns projetos estão trabalhando com muita dificuldade, porque foram fechados, né? Não dá para entrar lá. Agora, imagine esse pessoal lá dentro desses campos de refugiados, precisando do apoio, da orientação, do amor dos nossos missionários. Então, eu queria que você orasse por isso também. Então, observe, nós estamos indo, ou seja, você está indo ao campo quando você apoia um projeto desse. Plantação de igreja. Nós temos missionários hoje trabalhando em plantação de igreja aqui na América Latina. Nós temos o Chile, o Peru, né? Nós temos também mais para adiante na América Central, nós temos trabalhos no Haiti, inclusive com desenvolvimento comunitário. Então, são vários projetos que nós estamos indo graças ao apoio dos irmãos, ou seja, você está indo através desse programa. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui sobre a amabilidade é dizer que nós precisamos fazer alguma coisa. Então, quando você se envolve, coopera financeiramente, por exemplo, com esse projeto, você está fazendo que esse projeto vá mais adiante. Mas também tem outra coisa que você pode fazer e que é fundamental, extraordinário, é você orar por nós. Oração, sabe, é maravilhoso para a obra missionária. Sem oração não dá para a gente avançar. É interessante, é bom lembrar isso, que o apóstolo Pedro, um fato na vida dele e da igreja primitiva nos ensina muito sobre isso. Em Atos capítulo 12, versículo 1 a 5, nos diz o seguinte, que por aquele tempo mandou o rei prender alguns da igreja e maltratá-los, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo isso que era agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então, tendo feito a prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de soldados a cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Observe bem o versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte de toda a igreja a favor dele. Eu gosto muito desse texto, né? Eu li numa versão diferente aqui, justamente para mostrar para os irmãos que eu acho muito bonita essa frase, que enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava incessantemente por ele. Então, nós precisamos de homens e mulheres que intercedam pela obra missionária, mas intercedam de verdade. Se interessem em conhecer o que está acontecendo, se interessem de alguma forma se envolver para que o evangelho chegue a todas as pessoas, porque orar para que os nossos missionários estejam protegidos. Inclusive, eu quero agradecer a vocês pelas orações agora desses 2011 missionários. Vejam que milagre de Deus. Nenhum deles, mesmo estando em países mais fechados, nós temos em mais difíceis, como país ali do continente africano, nós temos missionários na Europa, na Itália, onde teve aquele surto horroroso, na Espanha também, nós temos missionários. E esses missionários, todos eles foram protegidos, né, pelas suas orações, Deus os amparou e nenhum deles adoeceu, Senhor. Amém. Então, pense nisso, oração é fundamental. E o texto fala que Pedro estava encarcerado, enquanto ele estava lá, a igreja orava incessantemente por ele. Nesse momento, nós temos alguns irmãos nossos que estão servindo em lugares onde o evangelho
perseguido. E nós precisamos orar, porque somente as orações podem proteger os nossos irmãos. Orem por eles, por favor. Outra coisa que você pode fazer para que essa amabilidade, esse amor de Deus alcance o coração de todos, é de fato, como eu já falei anteriormente, você contribuir. Observe que em Romanos, capítulo 15, versículo 25, 26, diz que Paulo, né, ele diz assim, Paulo falando aos romanos, ele diz: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício aos pobres entre os santos que vivem em Jerusalém. Ele chama a atenção para que os irmãos da Macedônia, da Caia, levantaram uma oferta em favor do povo de Israel, e que estava ali em Jerusalém, o povo de Deus que estava ali em Jerusalém. Então, desde cedo a igreja cristã, a igreja primitiva, entendeu que ela precisava cooperar. Com o avanço do evangelho, haveria necessidade de cooperação. Enquanto a igreja estava bem, uma igreja ajudava. Quando a outra estava com dificuldade, a outra que chegava perto. Então, essa ajuda, essa cooperação, inclusive, é uma marca dos batistas brasileiros. Então, por isso, eu queria que você continuasse cooperando com a gente, para que a amabilidade do Senhor, o amor de Deus, essa graça de Jesus chegue a todos os lugares. Então, vejam, se envolvendo, orando, contribuindo, é assim que nós vamos fazer que essa alegria de Jesus chegue em todos os lugares. Eu quero encerrar minha palavra dizendo o seguinte, vejam, o apóstolo Paulo também diz aqui, perto está o Senhor. Quando ele diz isso no versículo 5, e chama a atenção que essa amabilidade de Deus, de Jesus, deve ser conhecida por todos, ele diz assim, olha, que perto está o Senhor. Essa frase pode ter dois sentidos. É claro que eles podiam se alegrar, não importa a circunstância, porque Deus está com eles. E Deus haverá de dar vitória para eles. A segunda coisa é que também alerta para o fato de que essa obra é urgente, pois a qualquer momento o Senhor vai voltar. Você crê nisso, não crê? Que Jesus a qualquer momento voltará? Então nós precisamos estar prontos para nos encontrar com o Senhor e ativos como bons servos do reino de Deus. Então, meus amados, nesse dia, quando a gente fala de transformar o mundo com a alegria de Jesus, lembrar que nós temos uma alegria que é perene, que é perpétua, né? Pois ela vem do Senhor, nosso Deus. E Ele é fiel e é eterno. Portanto, a sua alegria é eterna. Mas essa alegria que enche o coração da gente deve ser compartilhada com todos. Orando, contribuindo, se envolvendo com a obra missionária. Muito obrigado, então, por receber essa nossa palavra. Peço a Deus que ela faça diferença no seu coração nessa oportunidade. Pastor Walter, muito obrigado por essa oportunidade de estar com os irmãos. Amada Igreja de São Cristóvão, em São Cristóvão, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos. Que Deus abençoe e vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Deus abençoe. Que culto abençoado, que culto maravilhoso. Eu fui ricamente abençoada pelo Senhor. E você foi abençoado? Recebeu a sua palavra? Cultuou junto conosco? Participou junto com a sua família? Oh, irmãos, já, logo nós estaremos todos juntos e podermos nos abraçar. Mas neste momento nós temos apenas as redes sociais. E glória a Deus por isso, porque nós somos uma família e estamos conectados, independente de estarmos juntos fisicamente, mas nós estamos ligados espiritualmente. Que Deus abençoe a sua semana. E outra, não esqueça, participe lá do nosso canal, se inscreva em nosso canal do YouTube, pibasque.se, coloca lá
clica lá, compartilha o link com seus amigos e participa junto conosco. Nós vamos sim conseguir chegar aos 1000 inscritos. Eu acredito. E você acredita? Vai chegar sim. Antes de encerrarmos o nosso culto, não podemos deixar de ter a bênção pastoral. Receba neste momento a bênção do pastor Walter, para que você possa ter uma semana abençoada, uma semana de vitórias, que o Senhor te encha ricamente durante essa semana e que aquilo que tanto você almeja, que o Senhor possa liberar durante essa semana. Receba agora a bênção pastoral do pastor Walter. Deus te abençoe. Tchau, tchau e até a próxima. Meu querido, nesse momento eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua família, entregando nas mãos do Senhor, porque Ele é o abençoador. Ele é aquele que está pronto para encher a tua vida de alegria, de paz, de felicidade. A luta continua, mas Deus está com você. Você jamais será derrotado, porque o Senhor Jesus é o seu general, Ele é o seu guia, Ele é aquele que lhe protege. Então jamais Ele vai deixar você tropeçar em pedra alguma. Então receba a bênção do Senhor aí onde você está. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Receba a bênção em nome de Jesus e descanse no Senhor. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Até o próximo domingo, se Deus assim permite.